Previsibilidade, execução, resultado. Eu sei que tudo isso é o que você quer para a sua equipe de tecnologia ou produto. Mas por que que a gente tem tanta dificuldade, né, de comunicar os resultados para os executivos, se comunicar adequadamente e conseguir, né, tá falando dos resultados e sentar na mesa certa? Eu quero trazer isso para vocês porque tem um abismo, né, um abismo aí entre a execução, né, e a estratégia. Segundo essa pesquisa aqui da Mayra Blassi, entre 70 e 90%, né, das pessoas elas não conhecem as metas da própria empresa que trabalham. Né? Isso aqui diz muito sobre o quanto, né, as pessoas desconhecem qual é a estratégia que elas estão trabalhando. Né? Muitas vezes estão muito tarefeira, muito focada ali no dia a dia, e isso acaba impactando, né, num baixo retorno do investimento. Né? Você que você tem aí o caminho do dinheiro, que é pô, investimento, e quer ter o retorno, né, dentro do seu negócio. Esses 5 sensores aqui, que a Bem, né, que é uma grande consultoria do Brasil e do mundo aí trouxe, né, para a gente, traz que possivelmente, né, o teu baixo retorno de investimento está ligado a algum desses, né, e aí tem subdivisões. Aqui é o baixo engajamento dos clientes, a gente pode ter o alto tempo de entrega, esse aqui é um item bem acionável que a gente consegue mexer, muitas prioridades, bem acionável pela sua decisão aí, né, e pelo impacto que você pode também gerar nas prioridades. Alto volume de quedas, alto volume de quedas e defeitos, né, ou seja, se o produto fica fora do ar, e muitas posições em aberto, né? Você tem dificuldade aí de contratar o time ou de manter o time, né, engajado. Eu sei que você também deve estar com a sua operação aí sobrecarregada, né? Mas por que que ninguém te escuta, né? Provavelmente você não está conseguindo mostrar, né? Será que você está dando visibilidade da maneira correta? Né? E talvez você esteja perguntando, pô, Caco, já entendi isso aí, mas como é que eu tenho mais produtividade e como que eu posso acelerar as minhas entregas? Então, eu sou o Caco Mafra, eu tenho mais de 20 anos de empresa, experiência em empresas de tecnologia, principalmente, né, nos últimos 10 anos focado bastante em design organizacional, agilidade organizacional, né, e como acelerar o resultado da sua empresa, né, de ponta a ponta. E eu trago isso para você, né, em várias experiências aqui compartilhadas. Então já saiu o livro Jornada Kanban na Prática, Manual das Métricas de Fluxo, Métricas que falam com os executivos, que é basicamente um pouco do conteúdo que você vai ver aqui. Essa minha experiência, ela vem desde lá da TOTUS, né, na Conta Azul, na RD Station, na Senior, grandes empresas consolidadas no Brasil, onde eu apliquei tudo isso aqui, né, que eu estou trazendo aqui para você, tá? Então já aproveita, já me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, clica lá, vai lá, arroba CacoXP, aponta aqui para esse QR Code, já salva lá para depois você ir lá consultar esses conteúdos, tem muito conteúdo legal lá. E já recomendo aqui essa aula aí para você também, para os seus amigos aí, para sua empresa. Então vamos lá, né? Mas sabe qual que é uma pergunta que eu recebo muito, né? Você está aqui porque você quer, né, melhorar a sua conexão, ter mais previsibilidade. E eu recebo muito essa pergunta aqui, ó. Caco, pô, os gerentes executivos estão me perguntando, né, sobre os resultados, mas eu falo e parece que eles não me escutam. Pô, será que o que que eu faço? Eu educo eles? Pô, boto eles numa sala e fico dando uma aula para eles entenderem o que que eu estou falando? O que que você acha? Pô, a resposta é não, né? Não, porque na verdade o que a gente vai buscar aqui é se isso está acontecendo, né, na tua empresa, porque justamente tem esse abismo, tá? O que conecta aqui, ó, essa conexão da operação, das equipes com os executivos que estão lá na estratégia, não tem uma conexão aqui, né? E provavelmente o que está falando aqui não é o que o executivo está buscando, e o que o executivo está buscando não é o que você está olhando aqui. E o que a gente precisa é justamente, né, fazer essa conexão. Pô, Caco, que legal, mas como é que a gente faz isso? Então, calma aí que a gente já vai chegar lá. Né? Porque geralmente quando eu escuto isso, o pessoal pergunta: tá, Caco, mas e aí, quem que tá errado? Eu ou os executivos? Né? Então, você ou o executivo? Na prática é sempre você, né? Porque qual é a lógica? Se você está comunicando a mensagem, a responsabilidade da mensagem é sempre do comunicador. Tá? Você tem que se comunicar adequadamente para o seu público, assim como eu, né, estou trazendo aqui essa palestra, eu estou adaptando toda a mensagem aqui, ela é adaptada para o teu perfil, né? Se vir uma outra pessoa que talvez não é de empresa de tecnologia, vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque a minha comunicação está adequada para você, né? Para que você possa compreender. E para a gente falar mais disso, vamos usar essa analogia aqui. Vamos supor que você é o piloto do avião, né, e está fazendo a gestão aí da sua organização. Você tem lá muitos indicadores, né, vários painéis, vários dashboards, várias luzinhas que acendem e apagam. E o executivo está lá, né? Ele está lá sentado lá na poltrona. O executivo é o quê? Ele definiu, pô, quando que a gente queria começar o investimento, né? Comprou ali a passagem, a gente é esse o dinheiro, esse o budget, pô, beleza, está aqui.
quando que vai começar, né? Quando que decola o voo, quando que o voo chega, né? Quando ele aterriza, né? Que é a entrega, e se vai ter no tempo certo, né? Qual o tempo que esse voo vai decolar e qual é o resultado, né? Que isso vai gerar. Então, o executivo está ali tranquilo e a sua obrigação, né? Você não vai ficar comunicando todas as métricas, tudo que está nesse painel aí para o executivo. O executivo quer saber, cara, vai sair no horário? Meu voo tá confirmado? Vai sair no horário? Pô, depois decolou, vai chegar lá? Pô, como é que tá o tempo lá? Tá tranquilo? Pô, eu vou. Tá tudo certo? Tá conforme combinado? Cara, tá combinado, é isso que ele quer saber. Agora pode ser que pode acontecer, né, durante o voo, né, uma turbulência, aí você vai gerar um alerta, né, e vai comunicar o que está acontecendo, né, o que ele precisa se preparar, se ele vai atar o cinto, né, vai fazer alguma coisa. Então a sua obrigação, né, você como gestor, é justamente garantir o alinhamento, né, qual é a expectativa e garantir que se algo fuja dessa expectativa, que você saiba de forma antecipada e possa comunicá-lo também, né, de forma antecipada. Então, se você não usar uma linguagem executiva, ninguém vai te escutar, né? E eu estou aqui hoje justamente para te ensinar e te dar uma orientação, né, de como que você pode melhorar a tua comunicação, como alinhar o que você está trabalhando aí na sua equipe com o que está acontecendo lá no executivo, tá? Então eu gosto muito desse autor, né, o Douglas Ubard, de Como Medir Qualquer Coisa. Ele traz aqui pra gente que não faz sentido medir tudo o que é possível simplesmente porque podemos. Meça o suficiente. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que a gente tem muita métrica, a gente tem muita possibilidade, né, de gerar dados, gerar informação, gerar indicador. Mas será que eu preciso medir tudo? Será que eu preciso comunicar tudo? A resposta é não, né? A gente vai medir o suficiente. Mas, Caco, o que que é esse tal do suficiente? Vamos comigo aqui que a gente vai falar sobre isso, tá? Dentre os meus vários anos de experiência, eu resumi, né, que para que você possa se comunicar adequadamente com o executivo, né, você vai seguir sempre essa lógica, né? Você vai entender qual é o resultado da empresa. A empresa vai estar dividindo, né, em vários lugares, né, em vários investimentos, que cada investimento ela vai ter uma métrica de resultado, seja OKR, KPI, alguma coisa que você vai comunicar o resultado daquilo. Para que você possa comunicar o resultado daquilo, precisa acontecer entregas, né? Essas entregas têm um ritmo de entrega, tem quantidade e tal. Para que essas entregas possam acontecer, vai ter uma operação, vai ter várias equipes trabalhando, né? E elas podem trabalhar de forma eficiente ou não, e aqui a gente vai entender a saúde dessa operação. E para que essas equipes funcionem bem, a gente precisa entender a saúde das equipes. A gente quer equipes que tenham consistência, né? Que sejam perenes, isso vai dar resultado, né, para a gente. Então é a soma disso, né, que vai gerar o resultado. Qual que é o principal erro que as pessoas fazem? Quando vai comunicar com o executivo, começa a falar da saúde da equipe, depois para a saúde da operação, por isso o executivo já está lá no celular, não quer mais nem te escutar. A lógica é, essas setinhas não estão aqui de bobeira, tá? Você vai falar primeiro do resultado, né, e nessa ordem aqui, né, que temos nessa imagem. E como que a gente vai falar, né, e qual é a métrica, como que a gente vai comunicar aqui as métricas. Para que a gente possa ter uma boa comunicação, você precisa seguir o DNA das métricas que falam. O DNA das métricas que falam vai resolver boa parte do teu problema. Se você vai montar um dashboard um indicador, ele precisa seguir esses 7 parâmetros aqui, tá? Esses 7 parâmetros do DNA são, né? Primeiro tem que ter um valor de referência. A gente tem que saber da onde que a gente está partindo, né? A gente está comparando agora com o quê? O valor de referência é essa base de comparação. Tem que indicar o objetivo. A gente quer aumentar ou diminuir. Então é importante dizer o que que é aquela métrica, o que que você espera que aconteça. Mostrar um histórico para comparação. Então, como que estava essa métrica ontem, mês passado, ano passado? Então você vai vendo isso na linha do tempo, é importante. Indica se está melhorando ou piorando. Então, você precisa, às vezes, um indicador visual para mostrar lá se já está bom ou ruim, melhorando ou piorando em relação, né, ao que você está buscando aqui. Você precisa ter um sensor. O que que, se acontecer algo muito para cima, muito para baixo, o que é isso e o que que eu quero gerar um gatilho aqui? Então, o sensor ele vai ativar um gatilho. O sensor é o monitoramento para que gere um gatilho para que a gente possa fazer uma conversa. Né? O gatilho vai gerar uma tomada de ação, né? E isso vai de fato aí gerar uma tomada de decisão, uma conversa, um alinhamento, né? Uma mudança de plano, tudo mais. Então, essa é a questão. E por último, o sétimo aqui, ela se movimenta com frequência, tá? Se a gente quer usar uma métrica para pilotar alguma coisa, ela precisa ser uma métrica que se movimenta. Se movimenta a gente faz alguma coisa e a gente consegue ver o efeito, tá? Essas métricas são chamadas, né, lead indicators, aquelas que dão indícios que a gente está indo no caminho certo, no caminho errado. Então é para isso que a gente usa elas, tá? Então esses são os 7 parâmetros aqui do DNA das métricas que falam que é o que a gente vai utilizar aqui para explorar o tema hoje.
Se você quiser saber um pouco mais, você pode baixar o meu livro lá, Métricas que falam com executivos, um guia prático para líderes de tecnologia e produto, tá? Você pode baixar aqui nesse QR Code ou pegar nesse link que está aqui, ou se você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, você vai poder ver ele também aí na descrição aí, você vai poder pegar esse link também, tá? O livro é gratuito, é só baixar, ou se não, entra lá no meu Instagram, você também já vai poder baixar lá no link da bio, tá bom? Mas vamos lá, né? E como que a gente vai entrar nessas métricas? Então, a primeira coisa, né, a gente precisa saber que métricas estamos buscando, né? Nada melhor para exemplificar isso, né? Que o gato Cheshire aí da Alice nos Países das Maravilhas, né? Quando a Alice pergunta lá para ela, o gato pergunta para ela, para onde você quer ir, né? Daí ela fala, para qualquer lugar. Pô, então, né, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde quer ir, né, a mesma coisa aqui de resultado. Qual é a métrica que a gente está buscando? Eu só quero saber qual é o resultado. Pô, se você não sabe, né, qual é o impacto e qual é o resultado de negócio que você busca, qualquer métrica serve. Então a gente precisa ser intencional aqui, tá? A gente precisa ser intencional, mostrar com clareza, né, o que a gente está buscando. E para isso a gente precisa entender o caminho do dinheiro. O caminho do dinheiro vai apontar dentro da tua organização, né, como que está rolando os investimentos, né, para onde que está indo mais investimento, para onde está o investimento médio, para onde tem menos. Numa empresa de tecnologia e produto, geralmente a gente vai olhar como? A gente vai olhar através do caminho do dinheiro. Mas o que é isso, Caco? O que é caminho do dinheiro? Caminho do dinheiro é investimento. Caco, mas eu não tenho acesso à planilha, como é que eu vou fazer? Você vai olhar principalmente pelo headcount, tá? O headcount aqui é uma das principais informações. Headcount é a quantidade de pessoas, né, numa determinada área, um determinado produto. Então, esse pode ser um primeiro indicador financeiro se você não tem acesso, né, aos indicadores reais aí de monetização, tá? Lá você vai entender aonde tem, né, mais investimento, investimento médio. Então isso vai também determinar um pouco do que se espera, né? E o que se espera desses investimentos. O que a gente espera do investimento é o retorno do investimento. Então é a saída que é o investimento, é a ida. O investimento vai e o retorno volta. Então isso é o que eu defino aqui, o caminho do dinheiro. E dentro da tua organização, né, para cada caminho do dinheiro vai ter uma estratégia alinhada da tua empresa. Né? E é isso que a gente quer buscar. Né? Mas qual que é a estratégia? Como é que a gente pode descobrir? O que eu quero sugerir aqui para você não é para você sair redefinindo a estratégia, botando tudo, jogando tudo para o ar e buscando uma nova. A gente vai trabalhar aqui para reconhecer a estratégia que já está rolando aí na tua empresa. Tá? A gente só vai revelar ela. Você precisa conhecer. Como a gente viu ali no indicador, a maioria das pessoas não conhece e talvez nem você saiba totalmente a estratégia da sua empresa. Quer apostar comigo? Eu vou te mostrar aqui, ó, essas 7 perguntas. Eu duvido que você consegue responder todas elas. Então, se você consegue responder todas elas, até deixa um mago aí, bota o emoji do mago aí nos comentários, ou responde aqui os comentários aqui desse vídeo. Tá? Tira o print disso aqui, pega amanhã, senta e responde, tá? Isso aqui vai te ajudar a entender para onde você está indo. O que a gente está falando aqui? Quais são os indicadores estratégicos da empresa? Aquilo que a gente está perseguindo? Já tem alguma decisão tomada? Quais são os resultados esperados para esse semestre, para esse ano? Né? O ano já está acabando aqui, se você estiver vendo mais para frente, talvez está começando. O que não pode falhar? O que a empresa aceita correr algum risco? Então a gente olha aqui, ó, o que não pode falhar é, cara, aqui tem que dar muito certo. Então a gente vai ser mais cauteloso. Nesse ponto de correr risco, a gente vai poder ser um pouco mais arrojado, né? Ter mais ali, aceita talvez perder para ganhar ou errar mais, né? Para acertar. Sempre o erro é para acertar, o risco é para a gente acertar. Então, quando tiver algum conflito de estratégias, tem estratégias conflitantes. Quem é a vencedora? Qual é a ordem, né, das estratégias? Quais são os principais desafios para buscar o resultado nesse trimestre? Ainda dá para buscar resultado ainda nesse trimestre. Você precisa saber quais são os desafios, né? Assim você vai conseguir ser mais estratégico. Se você responder essas 7 perguntas, pô, eu aposto que você vai estar muito bem posicionado aí na tua organização, tá? Me fala aí que se você consegue, né? E deixa um comentário aí o que você achou dessas perguntas. Para que a gente vai usar essas perguntas? Justamente para resolver o abismo, né? Se a gente quer conectar com a estratégia e falar com os executivos, a gente precisa construir uma ponte, né? E uma ponte ligada a essas respostas que a gente buscou agora. E o que vai ser essa ponte? Né? A ponte vai ser esse nível de coordenação, né? Onde a gente vai ligar a operação das equipes, né, com a estratégia que está rolando aqui, né, nesse nível. Né? O exemplo aqui, vamos fazer uma cola, né? A Super Bonder, a gente vai colar as duas coisas. Esse aqui é o modelo que você está vendo, é o modelo de Fly Level, né, criado pelo Klaus Leopold, onde traz que existem 3 níveis de voo, né, fazendo o nível da operação, aquilo que está mais no dia a dia, a gente vê muito no detalhe,
O nível da estratégia a gente está mais alto, né? Onde a gente vê a coisa mais macro, né? De forma mais longe. E o nível da coordenação é o que liga essas duas coisas, né? Onde a gente conecta uma coisa com a outra e garante, principalmente, a gestão das dependências. A gestão em escala, ela vai acontecer nesse nível da coordenação. É aqui que a gente ganha o jogo, tá? Então, essa palestra de hoje aqui, esse vídeo, essa aula que você está vendo aqui, ela vai justamente focar nesse ponto, tá? Como que a gente dá visibilidade a isso aqui, ó, né? Através de métricas, através de informações, para que a gente possa conectar, tá? E para isso, a gente vai usar, né, produtos, programas, resultados, que é o que a gente vai mexer aqui no Fly Level 2, que a gente vai conectar o caminho do dinheiro, as estratégias, a value stream e trazer todo o que está sendo executado, né, nos times com dependências e métricas de fluxo. Isso tudo, né, geralmente você muitas vezes vai estar tendo a visibilidade através de um quadro, né, de portfólio, de um programa, onde você vê tudo que está execução, né, na sua empresa. Talvez o seu aqui da sua empresa não é assim tão bonitinho, né, tá tudo encavalado, é um monte de dependência, um monte de coisa, mas é ali você vai, né, conseguir ter essa visibilidade. Talvez se você hoje esteja usando o Safe, né, ou algum outro framework de escala, né, que vai dar visibilidade aqui para as dependências, a conexão entre as entregas, né? E o que a gente vê aqui embaixo é o que está rolando, né, nas equipes. A gente vai se concentrar bastante nesse nível aqui, tá? Nesse nível é onde a gente ganha o jogo, é onde a gente quer dar visibilidade, é com esse nível aqui, né, que vai estar falando de épico, projeto, entrega, esse tipo de nomenclatura. É aqui uma entrega, é algo que habilita o valor de negócio, né, para o seu cliente, ou dentro do seu produto, ou para a sua tecnologia, né? E é para isso que a gente vai utilizar, é isso que conecta, tá? Esse modelo é o modelo do Klaus Leopold, né, do Fly Levels, né, onde ele traz esse livro, ele lançou esse ano, mas o Klaus Leopold já fala de Fly Level há bastante tempo. Eu conheci o Klaus, né, em 2018, onde, né, fiz um curso fiz com ele, né, tive vários eventos já com o Klaus. É uma grande referência, né, e para mim hoje é um dos modelos de pensamento, um modelos de gestão mais leves, né, e mais adaptativos aí para a gestão de empresas de tecnologia, gestão organizacional e agilidade organizacional, que é o que a gente busca, tá? E para isso a gente vai aplicar, né, esse meu modelo, onde a gente vai aplicar isso aqui no Fly Level 2, né, para trazer essa visibilidade. Mas como que a gente mostra essas métricas aqui, Caco, tá? Como que a gente vai dar mais visibilidade, né? Que tipo de métrica que a gente deve usar? Então eu vou trazer aqui esse material da Bem, tá? Eles têm, a Bem, o pessoal lançou um livro, né, Métricas do Jeito Certo, né, que eu achei muito interessante. Nesse ano eu vi uma palestra da Mariana Zapparoli e da Priscila Chagas, né, onde elas trouxeram esses detalhes. Né, esses aqui são os 5 sensores, né, que eu mostrei para você lá no início. Né, eles são sensores que, quando ativados, né, geralmente eles têm reflexo aí do baixo retorno do investimento, e o que a gente quer é aumentar isso. Né? Então, se você quer falar com o executivo, você precisa falar de dinheiro. Né? Você precisa falar de retorno de investimento, de grana, e é isso, e é para isso que a gente está aqui. Tá? Então, primeira coisa, né, a gente vai falar de velocidade. Tá? Se a gente quer impactar o mercado, impactar melhor os resultados da empresa, a gente precisa acelerar, né? A gente precisa dar velocidade na entrega, porque a entrega é o que vai, né, habilitar aí os resultados. Então a gente vai olhar, talvez na nível organizacional, né, a gente vai olhar algumas métricas aqui, seja de eficiência e qualidade. A nível de tribo, né, a gente vai olhar aqui quais foram, né, as entregas das tribos, aquilo que habilitou, né, resultado de negócio. A gente pode olhar também sobre questões de qualidade aqui, né, tempo de resolução de incidentes, o tempo de disponibilidade, né, questões de qualidade também a gente pode olhar, né, e a nível de time a gente vai olhar uma série de outras métricas, tá? Mas aqui, né, se você depois quiser detalhar, depois você acessa esse material, né, eu estou trazendo aqui o principal resumo, mas o que a gente quer aqui principalmente é quais foram as entregas, qual o tempo das entregas, quanto tempo as entregas estão em aberto, né? E é isso que a gente vai avaliar e qual é o impacto disso, né? Quantas entregas de fato estão em qual estratégia, né? Quais entregas são talvez de sustentação. A gente quer entender essa percentual de foco, né? Quanto que para cada R$ 1, cada R$ 100 que a gente bota nessa equipe, quanto de fato vai, né, para entregas de produto, entregas que habilitam aqui o valor do seu negócio. A entrega, né, e a velocidade habilita o resultado, né? O resultado a gente vai medir, talvez dentro da organização, né, pela uma métrica de satisfação do cliente, uma métrica de negócio, né, de resultado financeiro. Dentro das tribos, né, e dos produtos, a gente pode olhar também isso mais focado, né, em pedaços, em partes aí do produto, mais relacional, para que a gente possa entender. E essas métricas geralmente vão estar conectadas, né, com os seus OKRs organizacionais aí que vão dar uma visibilidade, né? E a gente pode também medir a nível de feature, nível de entrega que vai habilitando aí os resultados de negócio.
E tudo isso é mais importante de forma consistente, tá? Então a entrega habilita o resultado a gente quer repetir, quer entregar hoje, fazer resultado hoje, fazer amanhã, fazer de novo, para que a gente possa fazer sempre. A resposta é consistência, né? A chave é consistência. E para isso a gente precisa de equipes engajadas, né? E equipes que se sustentam no longo prazo, né? E a gente pode medir algumas métricas, né? Aqui tem alguns insights de algumas métricas aí que podem ser usadas para que você possa medir a saúde da equipe, e tem mais outras, né, que eu vou trazer mais detalhes aqui para vocês daqui a pouco, tá? Então tudo isso a gente pode encapsular, né, nas dimensões da execução previsível. Essas dimensões, né, que são esse dashboard aqui dessas 4 dimensões que eu vou trazer para você, que conecta aqui com o resultado da empresa, faz parte também do meu modelo aqui dos 5 pilares da execução previsível, onde a gente tem o caminho do dinheiro, foco no planejamento, execução com métricas de fluxo, execução previsível, né? Principalmente aqui, como que a gente conecta tudo isso em escala, né? Planeja, acompanha, executa e entrega. E modo fazendeiro, né? Como que a gente monitora, melhora, rega e colhe resultado e faz isso de novo, de novo, de novo. Então tudo isso sempre está conectado, onde a gente executa, melhora, entrega o resultado, alimenta o caminho do dinheiro, planeja de novo, com foco no cliente, no retorno de investimento e no resultado, executa isso de forma metrificada, garante uma execução previsível e faz isso de novo, de novo, de novo, tá? Uma das partes disso, para que a gente possa fazer isso de novo, de novo, de novo, executar, é, fazer toda essa questão da execução previsível, medir e ter modo fazendeiro, a gente vai usar esse dashboard, né? E esse dashboard tem algumas métricas que a gente vai olhar. Mas que tipo de métrica que a gente pode olhar, tá? Quando a gente vai olhar, né, para um dashboard, para uma informação numérica, a gente vai classificar essas métricas em métricas que são lead indicators e métricas que são lag indicators. Lead indicators são métricas geralmente que acontecem mais cedo, que acontecem através de uma intervenção. Intervenção é uma entrega, aquilo que a gente entrega nesse nosso projeto, nosso produto, aquilo que habilita, né, o valor de negócio. Essa entrega, né, gera uma um output, essa output vai gerar uma mudança no comportamento do nosso cliente, né? Seja o que ele faz, né? Ele vai mudar, vai ter a chance de mudar alguma coisa no nosso produto, no nosso projeto, e isso vai ser medido, né, por um outcome, né? Que é o resultado propriamente dito. Esse resultado é a métrica que a gente vai influenciar. Então a gente tem controle sobre o que a gente prioriza, sobre o que a gente executa, quando entrega, isso a gente controla. Esse controle sobre a entrega gera uma influência que gera uma métrica de resultado. Essa métrica de resultado, ela gera impacto, né? Gera impacto, impacto aonde? Impacto numa métrica de negócio. E aí é onde a gente vai ver, né, resultado financeiro, todos os impactos, né, na organização. Só que a grande questão é que geralmente esses impactos, né, de negócio, eles demoram mais, né? Eles são lag, lag é que demora. Esse framework aqui é um framework do Tim Herbig, né? Se você quiser saber um pouquinho mais, recomendo acompanhar ele. Tá? Ele compartilha bastante conteúdo lá no LinkedIn, né? Eu cito bastante ele, vale muito a pena. E nessas métricas de negócio, né? Então, como eu falei, a gente tem os lead indicators, aqueles sensores que são usados de forma precoce para a gente medir um desempenho futuro, são acionáveis pelas equipes, né? Ajudam a prever o futuro. E a gente tem os lag indicators, aquelas que são usadas para medir uma performance, né, mais do passado, são menos acionáveis, demoram para mudar, né? E tem uma amostragem aí do passado. O que a gente vai, né? Se a gente for entrar agora no nosso framework aqui, a gente vai olhar a primeira coisa que é, a gente vai medir é resultado. Resultado, geralmente você vai olhar por OKR, KPI, né, que vão ter lá métricas de negócio sobre a ótica de resultado de entrega, métricas de resultado, indicadores sobre a ótica do cliente. Na minha primeira versão do livro eu nem detalhei muito essa parte, mas eu vi que muitas pessoas tiveram muitas dúvidas, né? Então eu trouxe um pouquinho mais de informações aqui para que a gente possa explorar mais esse tópico. Bom, muita gente pergunta, mas qual que é a diferença, né, de KPI, OKR, né, e como que a gente percebe isso, né, essas métricas aí dentro desse framework? Então a gente vai perceber essas métricas através desse critério aqui de influência, né, que é o resultado, e a gente vai poder olhar diferente, né? Geralmente, nesse conceito que eu achei bem interessante aqui, que o pessoal da Bem compartilhou, um key result, né, que ele vem do modelo do OKR, né, um Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves. Um key result, eu achei interessante que eles definem como essa mudança de patamar. Eu tenho um baseline, eu tenho um lugar, eu quero levar para outro lugar. Então, eu quero dar um salto, né? Eu quero melhorar algo bastante. Eu quero representar isso e isso vai ser um key result, tá? Um key result ela vai representar essa mudança. Então tem um alvo, né? A gente sabe muito claramente como
medir e vai conseguir acompanhar ao longo do tempo. E o KPI, cara, o que que é? Qual que é a diferença? O KPI é um Key Performance Indicator, né? Um indicador de performance chave. Geralmente, né, no formato do Key Performance Indicator, né, o KPI, a gente vai olhar uma métrica e a gente geralmente quer manter ela dentro de um patamar. Então, para que ela se mantenha dentro de um patamar, a gente precisa saber qual que é o limite superior e o limite inferior. E isso que está aqui dentro é a zona de controle, né? Então, e a gente vai ter sensores, ou seja, se ele passou do limite superior, pô, temos que fazer alguma coisa. Passou do limite inferior, a gente também tem que fazer alguma coisa, tá? Então, esse é a informação. Quer ver um exemplo onde possivelmente você usa aí um KPI, né? Se você pratica esporte, usa um relógio de esporte, né? Tipo esse meu aqui, provavelmente você mede ali, tem um monitor cardíaco, né? Ali o monitor cardíaco é um KPI, né? Você não tem uma meta, às vezes você até trabalha com uma meta para trabalhar dentro de uma região, mas tem um limite superior, né? Todas as pessoas têm um limite lá, caso, por exemplo, ultrapasse lá 200 batimentos por segundo, por minuto, né? 200 batimentos por minuto, provavelmente vai ligar um alerta lá, fala, olha, nossa, seu coração tá disparado, né? Talvez relaxa aí, diminui um pouco o ritmo. Então, esse é um exemplo, né, de limite superior, onde ligou um alerta, né, e pediu para você tomar uma ação, fazer alguma coisa, diminui o ritmo, né, volta ali para o patamar, para a zona de controle, tá? Como que a gente aplica isso nos negócios? Né, a gente vai aplicar isso, geralmente o OKR pode ter alguns níveis, depende do tamanho da tua organização. Se você está trabalhando numa grande organização, provavelmente você tem lá OKRs estratégicos, né, e OKRs mais táticos, né? Os OKRs táticos geralmente são ligados àquilo que você está fazendo hoje, as entregas que você está fazendo, aquele OKR que você está medindo hoje, provavelmente é um OKR tático, né? E ele faz parte, né, de um OKR estratégico. Qual que é o grande ponto aqui? Né? Geralmente as pessoas, né, confundem muito isso aqui, então o teu principal objetivo é entender quais são, né, os resultados, né, que você tem que impactar aqui de forma tática, né, para que isso habilite, como isso se conecta, né, com os OKRs estratégicos. Provavelmente você não define isso aqui, mas você influencia e deve ter alguma participação nesses OKRs táticos. Para os OKRs táticos a gente tem, né, tudo que está priorizado, aquilo que o time está trabalhando, né, e aquilo vai estar conectado aí com os teus OKRs, tá bom? Então, o modelo de OKR, né, ele é um modelo que, pô, eu trabalho com OKR já desde 2013. Fiquei um bom tempo sem falar sobre eles, porque acho que o pessoal tinha desvirtuado um pouco, mas eu vejo que cada ano, né, o cenário tem mais gente chegando, né, no modelo de OKR, mais gente achando que é o santo grau. Mas, basicamente, acho que a grande vantagem aqui dos OKRs é que eles conseguem trazer uma visibilidade muito boa, né? Eu gosto muito desse livro da Christina Wodtke, né, que para mim é um dos melhores livros aí, né, que você pode ter, ele é super em conta, né, você pode adquirir ele lá na Amazon. Esse livro, né, ele vai trazer, ele traz aqui principalmente alguns aspectos aqui de um bom OKR, tá? Primeiro que ele vai te ajudar a dar prioridade e foco. Então, para que você não tenha muitos OKRs, ele diz aqui para você limitar entre 3 e 5, né, e para cada OKR deve ter de 3 a 5 resultados-chave ali de cada um. Eu recomendo, né, que você tenha para cada objetivo, tenha também alguns, né, dentro desses 3 e 5. Geralmente um ou dois desses 3 ou 5 são OKRs de controle, né, ou de monitoramento, ou barreira, né, guardrail. Geralmente eles servem para que você, eu sempre pergunto assim, você definiu lá 3 que results. Pô, a gente quer atingir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pô, ótimo. Como é o jeito errado de atingir esse OKR? Como assim, cara? Qual é o jeito errado? Exemplo, né? Eu posso, talvez tenha lá um resultado sob a ótica do cliente, mas eu posso atingir aquele resultado e piorar muito a satisfação ou piorar a qualidade. Então, geralmente, né, você vai colocar um guardrail ali para proteger, né, um OKR de proteção que resulte de proteção. Pô, eu quero atingir isso, mas não pode piorar isso aqui nem isso aqui, né? Geralmente são duas métricas ali de proteção. Então, o objetivo do OKR geralmente é priorizar o mais importante, né? Vai trazer essa definição eficaz dos objetivos para você ter uma clareza, né, para onde tem ir, ser específico, mensurável, desejável, né, desafiador, mas alcançável. Né? Muita gente erra aqui e traça, porque leu lá que tem que ser o tiro na lua, né, o moonshot. Mas daí o negócio é inatingível, aí o pessoal desanima também. Então, a cultura do feedback é importante você verifique com frequência, por isso lá no DNA das métricas, né, a gente tem lá métricas que se movimentam. Se você hoje tem dificuldade de ter métricas, né, que se movimentam,
provavelmente você vai ter muita dificuldade, né, com o modelo de OKR, porque ele exige, né, que você tenha as métricas se movimentando para tomar decisão, ter o aprendizado contínuo e aí trazer toda essa transparência e colaboração, né, para tomar decisão, tá? Muitas pessoas também aqui têm dificuldade, às vezes, principalmente se você está começando, ainda não tem todas as métricas de resultado. Vários gurus falam, não pode ter métrica de entrega, não pode ter. Mas entenda que talvez você pode fazer um modelo de transição. O ideal é que não tenha. Mas se você não tem outra métrica, use essa que tem. Vá transicionando, foca em talvez reduzir o teu tempo de entrega. Talvez o teu tempo de entrega está muito alto, está muito longo. Então, se você focar primeiro em reduzir, depois isso vai habilitar para que você tenha métrica de resultado mais palpáveis, mais claras, né? E possa operar melhor aí os teus OKRs, tá bom? Então, isso é o que a gente fala aqui de resultado, né? Por que que eu explorei tanto esse? Porque na prática, né, o que a gente vai, para que a gente possa conectar, conversar com o executivo, a gente tem que mostrar resultado. Muitas vezes, né, a gente vai precisar mostrar um pouco de detalhe, né? Talvez o resultado ainda não está acontecendo, ou o resultado foi muito bom. Por que que foi muito bom? Aí a gente vai para esse quadrante. Ou por que que não está acontecendo o resultado? A gente vai para esse quadrante. Nossa, não estou vendo movimentar aqui o indicador. O que que a gente entregou? A gente vai ver nesse quadrante. Né? Então, para medir o impacto das entregas e o ritmo, a gente vai olhar, né, principalmente o número das entregas de impacto, quais foram as principais entregas, né, no último período, qual é o nosso ritmo, né, quantas entregas que a gente geralmente tem feito aí nos últimos meses, qual é o nosso time to market, né, o nosso tempo de entrega, qual é o tempo das entregas em aberto, né, o tempo de execução das entregas em aberto, que é o Aging WIP, que é a idade dos itens de progresso, e qual é o nosso percentual de foco, né? A cada R$ 100 que a gente está investindo aqui para construir produto e novos projetos e tudo mais, quantos reais de fato, né, estão indo para essas entregas, para as entregas de impacto, né? Pode ser que está um balde furado aqui, né? Vamos supor que você olha aqui, 40% só do investimento está indo para as entregas de impacto, está tudo em andamento, não teve poucas entregas. Aí você vai se perguntar, caramba, mas o que está acontecendo? Por que temos só 40%, só R$ 40 de cada 100 que estão indo para as entregas? E os outros 60 estão indo para onde? Essa pode ser uma pergunta interessante, né? E a gente já vai conseguir respondê-la, né, com a saúde da operação. Mas pode ser que aqui você vai já ter as entregas, já vai conseguir dar a resposta certa, né? A ideia é que cada entrega impacta lá o resultado. E essas entregas, né, elas vão estar aqui nessa zona de controle, né? Que são as intervenções e as mudanças de comportamento que a gente faz no produto. Caso a gente precise detalhar, né, o que está acontecendo, por que que não teve entrega, por que que teve pouca entrega, por que que o percentual de foco está baixo, o que está acontecendo? A gente vai olhar o quê? A saúde da operação. Na saúde da operação, a gente vai olhar número de defeito por cliente, número de bugs por internos, número de incidentes. Aqui a gente pode olhar criado, resolvido, mensal. Qual é o nosso percentual de foco? Aqui um pouco mais detalhado. Eu quero saber quanto foi entrega de valor, quanto foi de suporte, quanto foi de operação. Talvez você tenha outros tipos aqui dentro da tua organização. Você está trabalhando numa empresa de engenharia de software, talvez a gente vai olhar os Dora Metrics, né? Qual que é a nossa frequência de deploy? Quantas vezes a gente consegue colocar algo em produção, né, por dia, por semana? Então, né, você pode reduzir, trabalhar para deixar mais frequente. Quanto mais frequente a tua possibilidade de fazer deploy, mais ágil você tem a possibilidade de ser. Qual é o nosso tempo de mudança? Quando você decide fazer uma mudança em produção, quanto tempo leva? Né? Se esse tempo é muito longo, provavelmente você vai ter dificuldade de tomar um pouco de risco, vai ter dificuldade de ser um pouco mais ágil. Se caso você tenha um incidente, uma falha, quanto tempo você demora para se recuperar, né? Que é o MTTR. Quantas falhas, né, você está tendo aí em produção? Qual a cobertura dos testes automatizados? E o seu fluxo, né? Como é que tá? Como é que tá a vazão das equipes, né? Você pode aqui ter um mapa, né, de várias equipes, pode monitorar isso aqui, né? Eu posso, se você tem interesse disso, depois você pode dar uma olhada no meu livro Manual das Métricas de Fluxo, onde eu explico mais detalhes, né? Mas você pode olhar aqui, a ideia é ter um mapa, né, das equipes e a gente entender quais equipes estão mais saudáveis, quais equipes precisam de alguma atenção, né, para que você possa agir. Você vai entender o ritmo de entrega da equipe, como que é esse ritmo de entrega, né, e se as coisas estão ficando muito tempo paradas lá em execução, né, se tem bloqueios, então você vai conseguir ter essa visibilidade. Isso tudo aqui geralmente tem uma relação muito grande, né, com a produtividade, né, que é um assunto que a gente fala muito. Caco, pô, beleza, entendi, mas caramba, mas por que que tá acontecendo tudo isso? Né, qual é o... Por que que a gente não está conseguindo dedicar mais esforço, né, talvez para questões de entrega de valor? Por que que a gente está conseguindo dedicar tão pouco aqui, né, para a equipe?
que está acontecendo com a equipe que está gerando, né, tanta falha? Será que tem alguma questão lá na equipe que a gente possa avaliar? A gente vai olhar aí a saúde das equipes, tá? Na saúde das equipes, a gente vai entrar aqui em medir a satisfação dos colaboradores, turnover, estágio de formação das equipes, né? Se está em formação, em storming, norming, performing. Eu gosto de fazer um monitoramento isso aqui geral da empresa, tá? De todas as equipes, dá para ter um mapa bem legal aqui de como, né, as equipes estão montadas. Você pode medir dentro das suas equipes qual o percentual de pessoas sêniores, plenos, júnior, qual o tamanho das equipes, qual a quantidade de trabalho em progresso por pessoa. Esse aqui pode ser um indicador legal. Habilidades necessárias para operar, né? As pessoas estão habilitadas, né? Estão. Aqui a gente pode abrir uma série de outros indicadores, né? Que geralmente pode ser um assessment, né? Se as pessoas têm a habilidade necessária, né, para o desafio que elas estão operando. E aqui a gente quer saber se está tendo. Geralmente aqui tem um trabalho de gestão, de liderança, né? Que é preciso ser feito, né? Com a equipe, tá? Então a gente fechou aqui os 4 quadrantes aqui que conectam com o resultado da empresa, né, e que trazem essa perspectiva, né, das métricas que falam com os executivos para que você possa entregar mais resultado, né, e dar mais visibilidade aí para a sua organização. Hoje, inclusive, estava falando com o gestor, ele falou, pô, a gente está trazendo o tema de agilidade, mas a gente está com dificuldade de tangibilizar. E o que eu digo para você aqui, ó, agilidade é velocidade. Então, o teu foco é reduzir o tempo de entrega, né? Se você reduzindo o tempo de entrega, você vai conseguir aumentar a frequência das entregas, isso é essencial. Quanto mais entregas você tem, né, maior a tua chance de acertar o alvo. Né? Se você dá um tiro único, você pode acertar muito ou errar muito. Né? Se você tem várias chances, o teu objetivo é acertar. Né? Então você vai chegando perto do alvo até que você acerte. Então, tempo de entrega mais curto ajuda você a acertar, tá? Não é, o objetivo não é errar mais, errar feio, errar bonito. Cara, nosso objetivo é acertar, tá? A gente está aqui para acertar e a gente quer para gerar resultado, para conseguir, né, gerar impacto aí para a tua organização. Então, se medir importa, né? Porque deve ter algum efeito prático nas decisões e nos comportamentos. Se a gente não consegue identificar uma decisão que possa ser afetada por uma métrica proposta e como ela pode influenciar as decisões, então essa métrica simplesmente não tem valor. Né? Quem trouxe isso para a gente é o Douglas Ubardi, né, do Como Medir Qualquer Coisa. Eu gosto bastante desse autor, né? Esse livro, inclusive, é incrível, tá? Se você for ler, compra o inglês, não vale a pena no português, que a versão em inglês é a mais atualizada. Mas ele traz muitos insights excelentes, tá? E o que ele traz aqui é justamente isso, tá? A gente não quer criar indicador para tudo, ter 1 milhão de indicadores. O que a gente busca é meça um pouco de cada coisa, né? Mais importante que você tenha alguns indicadores de equipe, alguns indicadores de operação, alguns indicadores do ritmo de entrega e indicadores de resultado. O que eu faço muito, né? O que eu vejo muitas organizações, inclusive num dos workshops, né, que eu já fiz, que eu criei, eu vejo quando as pessoas vão mapear os indicadores delas, elas estão muito aqui, ó, elas têm indicador para caramba de operação, mas tem pouco daqui, pouco de resultado. O que a gente precisa é criar, começar a habilitar um pouquinho de cada, né, e aí aos poucos você vai aumentando e aí vai conseguindo fazer com que os indicadores tenham efeito nas decisões, né, e tenham muito valor e sejam valiosos, tá bom? Então, se você gostou, né, desse conteúdo, baixe meu livro lá, né, métricas que falam com executivos, onde eu exploro um pouco mais de detalhe, né? Inclusive, aqui nesse material tem informações que ainda não estão lá, que eu estou trabalhando na segunda versão do livro. E se você quiser, Caco, pô, eu queria ter o apoio, né, para fazer isso aqui na minha empresa. Pô, adorei, eu entendo que é isso que eu preciso, é isso que eu preciso na minha organização. Então você pode, me chama lá no LinkedIn, me chama lá no Instagram, esse QR Code aqui dá direto lá no meu Instagram, né, onde você pode diretamente me mandar uma mensagem lá, né, ou provavelmente se você, onde você está vendo, né, esse vídeo, pode ser que tenha também um contato aí do meu WhatsApp. Se você baixar o livro, você vai entrar lá no grupo lá do WhatsApp, lá você tem meu contato também, você consegue falar diretamente comigo. Então é só me chamar, a gente faz um diagnóstico aí do teu cenário, né, para que eu possa fazer uma consultoria para você, né, e a gente habilitar isso aqui no seu negócio, tá? Eu tenho feito isso aqui demais. Então, dentro de todo o meu trabalho, né, que eu tenho feito nas organizações, é muito sobre identificar o caminho do dinheiro, como que a gente vai organizar os portfólios, né, aplicando práticas como Fly Level, Team Topologies e todas essas práticas emergentes, né, que vão ajudar você a ter uma organização melhor, mais resultado, né, mais foco e consequentemente também mais consistência, né, no resultado. Então é isso que eu faço, né, pelas empresas, é isso que eu faço, isso que eu quero fazer aí pela sua empresa também, tá bom? Então me chama lá, se você gostou disso aqui,
recomenda, né? Compartilha aí com seus amigos, né? Com os seus colegas aí de trabalho, né? E quem sabe a gente não pode fazer esse trabalho aí na sua empresa também, tá bom? Então valeu, muito obrigado e até a próxima.